Graças a Deus que você entrou. Muito obrigado realmente por você ter aceitado esse convite, porque a mensagem que eu tenho que transmitir para você é uma mensagem especial, espiritual, e somente aqueles que realmente assistirem é que vão tomar posse de uma solução única que poderá ou não mudar a sua vida. Isso depende apenas de você. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva, sou Alane Ramos. E há momentos da nossa vida que nós nos perguntamos o que mais podemos esperar, não é mesmo? Será que eu posso esperar que as coisas melhorem? Será que eu posso esperar uma mudança na minha vida? Ou eu vou ter que apenas ficar administrando essa sucessão de fatos difíceis que tem me pegado sorrateiramente e feito com que eu duvide da capacidade de eu continuar vivendo, né? Será que merece eu continuar vivendo assim, do jeito que eu tô, né? Então essa leitura, ela vai te trazer motivos para você acreditar nessa felicidade. Eu pedi muito a Deus que só entrasse nesse vídeo pessoas que quisessem saber a real razão, o real motivo de que elas realmente não são felizes. Aí eu tenho que te perguntar uma coisa. Você é feliz? Você se sente feliz com a vida que você tem levado? Você acha que você merece mais do que aquilo que você tem alcançado na sua vida? Se você faz parte de um grupo de pessoas que acredita que a vida não é só isso, que a vida não é você simplesmente levantar, você ir trabalhar, você resolver uma pregada de problema, voltar para casa, resolver problema, né? Problema com o chefe, problema com a esposa, problema com o marido, problema com filhos, problema com o dirigente espiritual, problema com o irmão espiritual. Se você acha que você merece mais, essa leitura é para você. Nessa leitura, a Cigana Esmeralda, ela vai fazer 3 montinhos com 3 respostas diferentes, tá? O montinho número 1 é o montinho da pomba branca, tá? E ela sabe por que é o montinho da pomba branca, eu ainda não sei, tá? Eu ainda não sei. Essa leitura é uma leitura intuitiva, generalizada, ela não ressoa com todo mundo, mas se você já se sentiu atraído para essa leitura, é porque essa leitura é para você, tá? O montinho número 2 é o montinho da borboleta, tá? É o símbolo da metamorfose e da transformação, né? E o montinho número 3 é o montinho dos peixes. Os peixes no baralho cigano significam fartura, dinheiro, o movimento de ir para frente, o acolhimento, né? Para um pouquinho e medite. Qual desses 3 montinhos atrai mais você? A pomba branca, a borboleta ou os peixes, né? Pensa bem, porque a primeira mensagem que você se sentir atraída é a mensagem do ponto focal. Se você decidir assistir os 3 montinhos, você estará criando o 4º montinho para você. Olha, a espiritualidade te dá a oportunidade de você ter posse de informações privilegiadas adicionais. Eu não desperdiço nunca essas oportunidades, né? Mas para ativar isso aqui, eu incentivo que você levante, você pegue um copo d'água. Não para o vídeo não. Caso você precise, você volta ao vídeo, né? Pega um copo d'água, né, e uma vela, caso você possa. Porque a vela vai ativar a egrégora que vai trabalhar para você nessa questão do que está te faltando para você realmente ser feliz. Vai transmutar as energias negativas, né? E a água vai lavar a sua alma, porque a felicidade é um sentimento, né? E os sentimentos, eles são emoções que brotam dos nossos pensamentos, né? Então, entenda muito bem que esse copo d'água e essa vela, elas são uma ajuda para você ancorar essa energia de transformação. Já pegou o copo, já pegou a vela? Ótimo, acenda essa vela com segurança. Se concentre agora, porque nós iremos fazer a oração, né? Em todo vídeo meu eu faço uma oração de conexão, porque é importante essa oração para a gente transcender as energias e se conectar com aquilo que a gente precisa ver.
Então descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e vamos orar. Oremos. Deus, muito obrigado por essa importante companhia que eu tenho agora para seguir adiante no desenvolvimento da minha missão, que são essas pessoas que aqui estão comigo. Esse canal é uma missão de vida e é uma lição de vida também, porque eu ajudo muitas pessoas e essas pessoas também me ajudam demais no desenvolvimento dessa missão. Que o Senhor possa realmente continuar me ajudando e elevando cada vez mais os meus dons espirituais para ajudar essas pessoas. E que essas pessoas aqui que estão me ajudando possam ser triplamente ajudadas para alcançar a felicidade e aquilo que elas tanto desejam na vida delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Agradeço ao anjo da guarda dessas pessoas que com as suas asas poderosas as atraíram aqui e que o Senhor as conduza a encontrar felicidade, prosperidade, dinheiro no bolso, saúde, para desfrutar com alegria todas as coisas que elas quiserem. Amém, Senhor. Amém. Eu declaro aberta essa mesa de jogo para o montinho número 2 e o montinho número 3. Você que escolheu o montinho, os seus montinhos, a minutagem vai estar aqui no primeiro comentário fixado, junto com a oração de Santa Teresinha, tá? Faça a oração de Santa Teresinha para que você possa seguir adiante, tá? E agora vamos para o montinho número 1. Olá, pessoal do montinho número 1 que escolheu a pomba branca. Eu vejo que vocês associam a felicidade como uma sensação e um sentimento de paz. Vocês também são muito pacíficos, né? Vocês querem viver, vocês têm uma idealização de felicidade junto com uma comunidade pacificada, né? sem correr riscos nem perigos, né? Vocês se sentem ameaçados com certas questões, né? Vocês preferem ter paz do que ter razão. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Abrindo mão de certas questões, né? Abrindo mão de certas questões que levam você adiante no seu caminho. E isso vai fazer com que você realmente entenda melhor, tá? Então, vamos entender aqui quais são as questões que realmente estão atrapalhando você na sua felicidade. Qual é a chave da sua felicidade? Qual é a chave que vai destrancar esse baú, abrir esse cofre que está guardando a sua felicidade? Cigana Esmeralda, qual é a chave, principal chave do pessoal do montinho número 1 que eles precisam destravar? Qual é a principal chave? Nossa, carta do 10 de copas. Olha, a felicidade afetiva. A felicidade afetiva. Tá? A sua chave para sair do caos é vencer a carência afetiva. Tá? Eu preciso dizer uma coisa para você que talvez faça com que você se sinta um pouco desconfortável, mas respira fundo, tá? Respira fundo porque a verdade precisa ser dita e vai fazer com que você encontre a cura, tá? Você se transformou numa máquina de aceitar migalhas. Você que em busca disso daqui, você tem se conformado com coisas muito pequenas. O 10 de copas é uma carta de felicidade emocional. Olha aqui, ó. É aquele amor de conto de fadas, né? Quando a pessoa te manda oi sumida, né? Às 3 horas da manhã, como é que você responde, né? Será que você ainda tem aquele apego de ficar indo em busca das pessoas que te abandonaram, né? Seguindo nas redes sociais, olhando os status, olhando os stories? Será que você acompanha isso? Ou será que você tem um baú interno, um cemitério na cabeça, né? Onde as pessoas que já saíram da sua vida, onde as pessoas que estão mortas, elas ainda habitam ali e fazem com que você externe sentimentos que não deveriam nem fazer mais parte daquilo que é a sua vida, daquilo que é realmente o seu caminho. Então, pense bem no que você está fazendo com você mesmo, tá? Pense bem naquilo que você está fazendo mesmo, porque quando
Essa pessoa manda esse oi sumida para você umas 2 ou 3 horas da manhã de uma terça-feira, né? De uma terça-feira. Qual é o sentimento que você tem? O que você faz surgir na sua cabeça, né? Você já começa a fazer aquele castelo encantado, aquele conto de fadas, né? Aqueles planos de casamento. O que na realidade essa pessoa quer? Essa pessoa quer se aproveitar da sua carência, que essa pessoa quer se aproveitar da sua boa vontade. Essa pessoa, como é que você é alguém na fila que ele busca quando ele não tem mais uma outra opção. E isso te dá uma dor muito grande, porque faz com que você caia nessas situações, você sinta uma culpa e depois você fique se cobrando, né? Por que eu sempre caio nisso? Por que eu sempre passo por isso? Porque você se doa demais para pessoas que não merecem. A cigana está falando assim de uma situação amorosa, mas isso também está envolvido qualquer coisa. Está envolvido você se doar, está envolvido você ajudar pessoas que em algum momento elas demonstram algum tipo de familiaridade com você porque simplesmente elas querem tirar de você ajuda. É porque você tem alguma coisa para oferecer para elas. Essas pessoas elas não gostam de você. Essas pessoas elas querem o que você pode proporcionar. Aí você deve estar se perguntando assim, nossa, eu estou assistindo essa leitura de tarô para ter esse puxão de orelha. Talvez possa até estar doendo para você aqui, mas o que arde cura e o que aperta segura. Não é verdade? Ou você se dá conta de que essa situação aqui, tá? Como é que se diz? Ou você aceita que essa situação aqui é uma das coisas que te afastam da felicidade, ou você vai continuar, né, andando em círculos, porque as pessoas elas brincam com você, tá? Elas brincam com você. Eu vejo aqui alguém que se doa tanto. Não adianta você dizer assim, olha, eu não sou bobo, olha, você não vai brincar comigo mais, você não vai me passar a perna mais. Não adianta você verbalizar isso, e aí quando a pessoa te procura, você abre a porta da sua casa, né, deixa essa pessoa entrar, você faz jantar, você divide a cama com ela, né? Aquela pessoa que sempre que tem uma necessidade te pede uma ajuda e você faz o Pix, né? Você faz o Pix, e depois a pessoa faz o quê, né? Te manda um valeu com um emojizinho e tá tudo certo. E depois te deixa no vácuo quando você fala alguma coisa. Então, essa sua carência emocional, ela tá atrapalhando a sua felicidade. Engraçado que ela pediu para eu mostrar... Ela, tá vendo? Você perde o controle emocional. Olha as cartas que caíram. 4 de ouros, apego a situações que você realmente... você é muito apegado, você tem uma sensação de posse, você rapidamente se apega, tá? Né? Você aceita qualquer companhia para não ficar sozinho. Você tem uma carência afetiva muito grande que leva você a se autodestruir. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? E aí, o que isso faz? Isso afeta o seu lado emocional e o seu lado financeiro. Quantas dívidas você já adquiriu por conta de pessoas que entraram na sua vida, né? Eu botei carta uma vez para uma senhora que tinha perdido nada mais, nada menos que 37 mil reais para uma pessoa que ela tinha se envolvido. E quando eu falo senhora, eu não falo de uma pessoa de 80 anos, né? Eu falo de uma pessoa de uma faixa de 45 a 55 anos. Porque existe uma esperteza hoje em dia. Existem muitas mulheres, né, de certas faixas etárias, muito bem-sucedidas, sozinhas, e que estão sofrendo golpes financeiros por conta disso. E aí ficam cada vez mais arrasadas emocionalmente, né? Por quê? Porque essas pessoas brincam com os sentimentos dela. Se isso está saindo numa leitura de tarô pública, é porque o caso está grave.
porque a coisa está grave. Então, como é que você vai se proteger dessa e de outras situações? Hoje assista o Monte número 3, que é para você realmente ficar ciente daquilo que tem que fazer para você se blindar emocionalmente. Aí, a cigana já soltou aqui a sua blindagem, ó, a carta do rei, da rainha de espadas, que é a corte. A rainha de espadas, ela tá sentada aqui no gelo, né, tocando aqui a harpa dela, né, com a maior tranquilidade do mundo, mas a espada tá do lado. O que que isso significa? As emoções. Você tem que esfriar por dentro, porque você age muito no calor da emoção. Quando você age no calor da emoção, você perde a disciplina, você abaixa a sua guarda e perde a sua disciplina. É interessante que caiu aqui a carta do julgamento e a carta da lua. Quer dizer, você é afetado muito pelas suas emoções, pelo seu subconsciente, porque você vive um vazio existencial que precisa ser preenchido, que a carta do julgamento, com a carta da lua, me fala de um vazio existencial, me fala de uma incapacidade de enxergar as coisas a longa distância também, né? O imediatismo. Então você se sentencia rapidamente a perdas e dificuldades por conta disso. Então, por mais que essa leitura esteja doendo em você, por mais que isso esteja te trazendo alguma dificuldade, você precisa ser forte para você se reconstruir, tá? Você precisa ser forte para se reconstruir. Então, essa reconstrução fará com que você enxergue que você precisa cortar de uma vez por todas alguns laços que você tem. E da onde que surge isso, né? Surge de uma infância em que você foi deixado, onde você tinha que estar sempre fazendo as coisas melhor, sempre satisfazendo a vontade dos outros, né? Ser aquela menina boazinha, ser aquele menino bonzinho, ou então você não tinha a atenção dos seus pais. Tinha que ser o melhor aluno, né? Tirar sempre as notas melhores, você nunca pôde errar, você nunca pôde dizer não. Então você foi criado sobre uma opressão e você precisa se libertar disso agora. E essa liberdade vai trazer para você uma vitória. Você tem que começar a aprender a dizer não. A aprender a dizer não para essas pessoas mesquinhas e nocivas que querem tirar de você aquilo que você tem de melhor, que é você mesmo. Ou você, quando você chega no fundo do poço, você se reconhece? Você fala assim, gente, não sou eu que fiz isso. Não partiu de mim isso. Quem é essa pessoa que faz essas coisas? Então você vive uma personalidade paralela dentro de você. Metade de você sabe que você tem que fazer assim, 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 assim. E metade de você não acredita que você tem que fazer assim, 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 assim. Fica com medo. E aí faz com que você realmente fique repetindo essas atitudes. Então você tem que romper com esses padrões. Você tem que cortar esses padrões. Você tem que ir lá no fundo da sua alma e descobrir qual é o gatilho que faz você cair sempre nessa situação, tá? Sempre nessa situação. A gente é muito mais do que aquilo que a sociedade quer impor na gente. A gente não precisa ser magro para ser feliz, não precisa ter alguém do lado para ser feliz. A gente não precisa ser jovem para ser feliz. A gente não precisa ter isso, ter aquilo outro para ser feliz. A gente precisa conhecer a gente mesmo e saber aquilo que vai trazer felicidade pra gente. E aí a gente vai ser feliz. Olha, a carta do imperador, o poder de decidir, o poder de tomar as ações, tá? Se você cansou de ser tapete, tá? Se você cansou de ser tapete e você quer se tornar o imperador da sua vida, digita aqui nos comentários, eu vou sair desse caos. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Porque o imperador é o pai, é paternal, é aquela atitude do acolhimento. Você não precisa esperar que o outro te acolha. Você pode se auto-acolher, você pode se auto-cuidar, você pode se auto-entender. Porque ninguém vai fazer isso por você além de você mesmo. Então esteja consciente desse poder para que você possa chegar aonde você quer chegar. E o 9 de paus, você possa realmente sobreviver
e continuar defendendo aquilo que você quer com honra. Aqui também falta um pouco de orgulho próprio, amor próprio, né? E você sair dessa situação em que o outro nunca pode ser questionado, né? Quem tem que ser questionado sempre é você. Você sempre se coloca numa situação ruim para favorecer o outro. Então, saia dessa situação. Saia dessa situação. Para que você possa realmente seguir adiante e viver aquilo que você quer. Isso foi só nas cartas de corte, né? Interessante. Isso foi só nas cartas de corte. A dependência, a carência emocional é algo que realmente tira muita coisa da gente. Nos esvazia. E como é que a gente vai ser feliz vazio, né? Ó, carta do 4 de ouros no início. Vou até embaralhar de novo, porque as cartas ficaram fora do lugar. E como é que a gente já sabe qual é o problema e como é que a chave desse problema deve ser usada? Olha, a carta do 6 de copas. Em busca dos seus sonhos idealizados, né? Tem muito a ver com essas questões de infância. 6 de copas com a carta da força, lidar com os seus monstros internos, dominar os seus monstros internos, conviver com eles, né? Eu costumo dizer que nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos, nossos maiores inimigos. Então a gente tem que aprender a dizer não pra gente. O maior inimigo da gente somos nós mesmos. E a maior dificuldade que a gente tem é a gente dizer não para nós mesmos. Olha aqui, a carta da roda da fortuna. E é engraçado que nesse... Ó, ficou uma carta aqui. A carta do 8 de paus e a roda da fortuna. É interessante que essa carta da roda da fortuna mostra uma mulher grávida, né? Por quê? Porque a gravidez, o nascimento de um filho, muda a vida completamente de um casal. Muda a vida de um homem e de uma mulher, mesmo que eles não sejam casal. E aqui o 8 de copas. Quer dizer, você precisa deixar para trás as decepções e as dificuldades, ser forte para dar à luz uma outra vida. Aqui você precisa ser forte para dar à luz uma outra vida, para você poder enxergar as coisas como elas realmente são. E você ousar se desprender dos parâmetros que levarão você a um insucesso. Por isso, assista ao montinho número 2, que é a borboleta, que me fala de transformação, que você precisa de uma transformação. E o número 3, que me fala dos peixes, porque você precisa de expansão. Você precisa conhecer outros mares, né? Outros lugares, sentir outras emoções, tá bom? Como é que você vai usar essa chave? Ó, carta do 7 de paus, tá? O 7 de paus aqui é você defendendo o seu território e aprendendo a defender aquilo que você quer. Exercitando não, como eu já falei. Carta do imperador, tomando as decisões e seguindo. Não adianta você tomar as decisões, você saber os seus limites, tomar as decisões e voltar atrás. Não adianta. Fazer isso é um retrocesso. E aqui a carta do cavaleiro de copas, em busca daquilo que vai deixar você realmente feliz. Em busca daquilo que vai te trazer real felicidade, tá? Então, assim, em outras palavras, é até ficar um pouco egoísta do ponto de vista daquilo que você é hoje. Nossa, eu vou fazer isso tudo, eu vou ficar egoísta. Fique egoísta porque você precisa saber a sua vida e vivenciar aquilo com mais carinho, tá? Fique egoísta. Então, a chave para a sua felicidade é você se transformar numa pessoa mais fria e mais egoísta, se dando conta de que você já se doou demais e que agora você tem que curar as feridas daquilo que realmente você fez, para que você possa seguir adiante com felicidade, tá? A espiritualidade nunca estaria te dizendo isso se não fosse verdade. Porque aqui você precisa realmente de uma virada, tá? Olha, você já é inscrito no canal? Já me segue? Esse aqui é o tipo de conteúdo que eu produzo, tá? De segunda a sexta tem as leituras do signo, sábado, no domingo. De segunda a sábado tem as leituras do signo e no domingo tem sempre uma leitura assim. Muito obrigado pela sua atenção, te aguardo no montinho número 2 e número 3, tá? Fica com Deus, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optcha. Olá, você que escolheu o montinho número 2, a borboleta. Você está em busca de uma metamorfose interior, né? Você já chegou à conclusão de que você precisa de algumas mudanças, né? É interessante isso.
Mas mudar por quê? Mudar para quê? Talvez seja interessante você assistir o Monte número 1, porque ali me fala de uma conscientização que as pessoas que querem mudanças precisam realmente ter também. Uma conscientização com relação a isso, de como lidam com os outros, né? Principalmente com os outros. Mas vamos lá, vamos entender, né? A gente já fez a oração, vamos entender qual é a metamorfose que você precisa fazer para você sair livre, né? Pousando nas flores, né? Porque, segundo, eu não me lembro bem quem foi o poeta que escreveu isso, mas se você lembrar, digita aqui nos comentários, né? Que disse que cuidando dos jardins, a gente atrai as borboletas, né? Então você quer borboleta, né? Você não quer ser jardim, interessante isso. Você quer atrair a coisa que é bela. Uma bela transformação aqui. Cigana Esmeralda, o que o pessoal do Monte número 2 precisa? Qual é a chave para a felicidade do pessoal do Monte número 2? Vamos ver aqui. As cartas de corte. Uma morte, transformação profunda. Interessante. Caiu aqui, caiu 6 de copas. Uma transformação com relação a algumas questões. Você está vendo aqui uma criança aqui? 2 crianças, né? A criança no baralho cigano e no tarô, ela representa a ingenuidade, a inocência, a falta de autonomia, né? Porque a criança depende de outros, né? A criança ela é incapaz de definir certas questões e seguir adiante, né? É bem interessante isso aqui, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um coração tão bom, que beira a ingenuidade infantil, tá? A sua chave para você encontrar a felicidade é você deixar de ser crédulo, é você deixar de acreditar em todo mundo e em tudo à sua volta, tá? Se uma pessoa chega para você chorando as pitangas, você acredita e ajuda. Se uma pessoa chega falando mal de alguma coisa ou de alguém, você toma partido porque você já parte da premissa de que aquela pessoa está certa. Quantas vezes você se envolveu em dificuldades por conta disso, né? Você pode já ter sido acusado de ter falta de inteligência, de ter falta de coerência, falta de malícia, né? Para você enxergar as situações. Na realidade, não é nada disso. Ser bom não é defeito, tá? Ser bom não é defeito. Por isso, não é falta de malícia. As pessoas maliciosas, elas pagam um preço por conta da malícia dela. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, Lani, mas eu também estou pagando preço porque eu sou bom, porque eu sou ingênuo. Mas a diferença é que você não precisa deixar de ser bom para você poder captar aquilo que as pessoas, elas fazem com você. Porque aqui você precisa antecipar os fatos. A gente, quando tem um problema, a gente tem que aprender a lidar com esses problemas. Por exemplo, eu tenho um problema de visão. Eu enxergo muito mal dos olhos do olho esquerdo, né? E o meu olho direito compensa. Então eu costumo ter uma dor de cabeça do lado direito. Eu uso óculos. Esse meu óculos, ele compensa o meu problema de visão. Então a gente tem que aprender a compensar os problemas. E essas 2 cartas que vão virar aqui agora, a primeira e a segunda, elas vão ajudar você a entender como você vai compensar esse seu coração bom que beira a ingenuidade. Olha, a carta do 6 de ouros. Primeiro que você tem que entender que isso foi um dom que Deus deu a você, tá? Foi um dom que Deus deu a você. Mas não é porque você que você recebeu esse dom, que você tem que botar a mão no fogo por gente que não bota nem um dedo por você, tá? O tarô mostra que você vive cercado de vampiros espirituais, tá? E aqui a carta da Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, 2 cartas de ouros, né? Porque a carta do ouro me fala do quê? Me fala daquilo que é concreto, daquilo que é duro, daquilo que é palpável, daquilo que é acreditado ou creditado, né? O que é um crédito? Né? A gente fala nas palavras, as palavras parecem que perdem um pouco o sentido, né? O que é crédito? O que é acreditar? É aquilo que é verdade, aquilo que tomou forma como verdade, né? O que é um cartão de crédito com limite de R$1.000?
é que você tem uma promissória na sua mão. Você tem um empréstimo de R$1.000 na sua mão. Muita gente não entende isso, né? Que o cartão de crédito, na realidade, é um empréstimo que você tem. A praça, vamos dizer assim, a praça, né? Porque antigamente era assim que a gente chamava. Ah, fulano tá com o nome sujo na praça. Porque antigamente, o que meu falecido pai falava, que o que valia era a sua palavra e o seu aperto de mão. Não tinha, depois é que veio esse negócio de papel, depois é que veio esse negócio de anotar no caderninho, né? Mas se você ficasse com o nome sujo na praça, ninguém te dava crédito mais, você ficava desacreditado. É daí que vem esse termo, crédito, né? E o que isso significa para você? Significa que você tem que provar o valor das... As pessoas, elas têm que provar o seu valor. Elas têm que provar a você que elas valem a pena, que você faça os esforços por ela. Elas têm que provar aquilo que realmente elas são. Porque você tem acreditado em qualquer sorrisinho falso. Você tem acreditado no ouro de tolo, rainha de ouros e 6 de ouros. Você tem usado os seus dons, tá, de uma forma para ajudar pessoas que te ligam só para sugar a tua alegria, pedir dinheiro emprestado, tá? Que você sabe que nunca mais vai ver, né? Ou que você fica arrumando desculpas, que as pessoas ficam arrumando desculpas ainda para pegar mais dinheiro com você. E na primeira oportunidade te dão um belo chute, né? Falam mal de você, te tratam com arrogância, né? Porque você não tem valor, você tem utilidade. É difícil isso que eu tô falando para você? É muito difícil a gente ouvir e se dar conta disso. Mas essa é a chave. Encarar essa realidade de frente, concretizar isso na sua mente, é a chave que levará você a esse processo criativo de expansão. E falar que fará com que você chegue com a palma na mão. Olha a carta do eremita. Porque na realidade você está sozinho, tá? Você está sozinho. Quando essas situações desmoronam, você diz assim, nossa, fulano parecia ser tão meu amigo, né? Ajudei tanto fulano, dei tanto a fulano, e fulano agora me trata como se eu não fosse nada. Porque fulano, você não tem mais utilidade para fulano. Ou porque você tomou alguma atitude que foi contra aquilo que fulano achou que você tinha que fazer, entendeu? Então, na realidade, essas pessoas, elas querem que você continue sobre uma pata de submissão que você não tem mais paciência ou que você não tem mais a intenção de servir. E é onde justamente essas pessoas querem te dominar. Elas querem te dominar, por isso digita aqui nos comentários. Eu vou me enxergar como eu sou. Joga para o universo aquilo que você quer, o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. É bom que você inicie logo esse processo, porque você vai ver como é que você está sozinho, tá? Porque essas pessoas que pareciam ser suas amigas, realmente pareciam, tá? Porque você insiste em ver o lado bom de quem não tem esse lado bom. Você insiste em... Nossa, esse monte número 2 está servindo para mim. Tá servindo para mim, entendeu? Tá servindo para mim, porque eu insisto em ver o lado bom das pessoas, que é um lado que as pessoas não têm. Eu insisto em ajudar pessoas que estão com dificuldade, porque elas buscaram aquela dificuldade, que estão passando, às vezes, dificuldades econômicas, porque esbanjaram suas condições financeiras, né? Estão doentes porque viveram na farra, né? Estão tendo que lidar com doenças de filhos, com filhos doentes, né? Porque não cuidaram dos seus filhos direito, ou porque simplesmente tiveram filhos sem ter condições de ter, né? Um preservativo evitava tudo isso, né? Então, eu e outras pessoas usando seus recursos suados, trabalhados, né? Para ajudar pessoas que estavam sentadas num bar, às vezes tomando uma cervejinha, enquanto você estava trabalhando. Já viu aquelas pessoas que gostam de postar fotos no status, sempre com uma bebida alcoólica, tirando onda, numa piscina, né? Sempre de óculos escuros, sempre de boa, estão sempre de boa, mas na hora que estão de ruim, procuram você, né? Por que não procura você para compartilhar com você os momentos de felicidade que elas estão? Por que não só procuram você na hora
que a coisa tá difícil, né? Por quê? Porque você é ambulância, corpo de bombeiro, né? Você é o pronto-socorro. Pronto, falei, né? E aí você precisa entender aquilo que realmente vai ou não fazer parte da sua vida, tá? Então, o que você precisa aprender? A fechar a sua boca e escolher quem senta na sua mesa e quem entra na sua casa e quem é que participa da sua vida. E existe uma palavrinha de 3 letras, né, com um sinal que muda muito a vida da gente. N-A-O-T-I-O, não. Aprender a dizer não, entendeu? Aprenda a dizer não, para que você possa realmente sair dessas situações, né? E entre num ostracismo com essas pessoas. Entre num ostracismo, se esconda, saia, né, de cena, para que essas pessoas realmente possam viver a vida delas e seguir adiante daquilo que elas querem. Porque as pessoas, elas entram a sociedade em si, ela cobra, ela exige que a gente tenha uma série de atitudes e padrões comportamentais, né? O comportamento normal é ser assim, o comportamento normal é ser assado. Mas quando a gente se ferra, elas também cobram a gente. Ninguém vem ajudar a gente porque a gente tomou a atitude A, B e C, de acordo com aquilo que a sociedade achou que tinha que ser. Então comece a fazer aquilo que você quer, comece a sentir essa realidade na sua vida, para que você possa seguir um outro âmbito. Tenha disciplina. É necessário ter disciplina para romper porque você se culpa porque você tem um coração bom. Não, você tem que se culpar e se corrigir. Não é se tornando uma pessoa ruim, porque isso você nunca vai conseguir ser. Você tem uma estrela, você tem um brilho que muita gente inveja. O seu brilho, muita gente gostaria de estar no seu lugar. Então usufrua isso. Você se transformou, né? A carta da transformação está aqui no fundo do deck. Você já se transformou, você chegou a um patamar de grandeza. Grandeza superior aqui, ó, a carta dos 5 de ouros. Só que você vive tendo prejuízos, tendo limitações, tendo dificuldades, sozinho, chorando, né? Quem está do seu lado quando você mais precisa? Né? As pessoas que você mais ajuda não são as pessoas que estão do seu lado, tá? Carta do Pajem de Ouros, tá? E a carta do 7 de Espadas, quer dizer, você acaba sendo sempre traído, sempre apunhalado pelas costas. Por quê? Porque existem pessoas que estão sempre te julgando, sempre puxando o seu tapete, sempre fazendo o que você quer. Então aqui está na hora, sabe do quê? De você tomar uma decisão. Olha aqui as almas, né? Aleluia! Você passando, né? E todo mundo, ai, aleluia, até que enfim. Então, você tem que fazer isso, tá? O Pajem de Ouros saindo aqui de uma caverna, que pode ser um túmulo, você renascendo, né? Renascendo de uma situação de dificuldade. Toda vez que você... Uma pergunta, né? Toda vez que você está numa dificuldade, quem ajuda você a sair? Não é você mesmo junto com a sua espiritualidade? Então que cada um carregue a sua própria carga de dificuldade para chegar em adiante. É necessário ter disciplina para mudar. É necessário ter disciplina para mudar um padrão mental tóxico. Porque isso aqui é um padrão mental muito tóxico, que pode levar você e que fará você viver de acordo com aquilo que você quer, tá? Tem pessoas que estão muito preocupadas com a sua aparência e colocam você no fogo por conta disso, tá? Para não se queimar, colocam você no fogo por conta disso. E vão seguir sempre nessa situação para que você realmente não veja as coisas como elas realmente são. Então, pense exatamente naquilo que é e exatamente naquilo que deixa de ser, para que você possa seguir adiante numa transformação pessoal e uma idealização que só você realmente pode ter, tá? Deixa as pessoas passarem na sua frente, mas saiba realmente qual é o seu lugar, tá? Deixa a pessoa passar na sua frente. É igual quando você chega na fila do... Eu vou explicar isso, tá? Você está numa fila do mercado e aí você está lá numa fila lá com o teu carrinho, você esqueceu de pegar alguma coisa. O que você faz?
Você sai da fila, tira o carrinho, ou você fala assim para a pessoa que está atrás, dá uma olhadinha aqui que eu esqueci uma coisa, eu vou pegar? Não é assim que você faz? Então, você deixa pessoas que estão na sua frente continuarem e você marca o seu lugar. Ou então, né, você entrou na fila para esperar alguém, aí a pessoa ainda não chegou, aí você sai da fila quando chega a sua vez, ou você fala assim, não, passa na minha frente. Aí você está marcando o seu lugar ali. Quando a pessoa chega, você vai e paga as suas contas. Não é assim que acontece? Então, mantenha-se no seu lugar. Lembre-se que as pessoas gostariam de estar cobertas de ouro como você está, tá? E ao invés de você ficar triste porque você está sozinho, fique feliz de usufruir as conquistas daquilo que você quer. Você não tem que ser o jardim para atrair as borboletas, né? Porque na realidade você está atraindo vampiros espirituais, né? Para sugar de você aquilo que você tem melhor, a sua seiva, o seu néctar, né? Seja a borboleta. Aprenda a ser a borboleta. Aprenda a bater suas asas e voar em paz. Assista o Monte número 1 e tenha consciência da prosperidade que você tem. Assista também o Monte número 2 e você vai ver que realmente tem uma ampliação do seu caminho para isso. Então a chave para você realmente ser feliz é você deixar de ser crédulo e parar de acreditar em todo mundo à sua volta. Fazendo isso, você vai ter a consciência do que fazer ou não e você vai decretar o final de certas questões da sua vida, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, é esse conteúdo que eu produzo semanalmente de segunda a sábado nos signos e dia de domingo em leituras como esta. Então se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu joinha. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opixá. Olá, você que escolheu o montinho número 3, o montinho dos peixes, né? Eu falei para você que os peixes no baralho cigano significam quantidade, muitos números, né? Muita coisa. Então você está preocupado com alguma coisa que representa quantidade, que representa produção, né? Então vamos entender aqui qual é a chave da sua felicidade. As suas emoções, elas podem estar afetando você de alguma forma e aquilo que você acredita a respeito de si mesmo também. Porque você se deixou por último, né? Você escolheu o último. Então assista o Monte número 1 e o número 2, que é para você ter noção daquilo que realmente você precisa na sua vida. Cigana Esmeralda, qual é a chave para o pessoal que assistiu o Monte número 3? Que assistiu não, que escolheu o Monte número 3. Qual é a chave? Vamos às cartas de corte. Nossa, a carta do 9 de ouros. Ninguém chega ao 9 de ouros à toa. Eu sempre gosto de falar isso, né? Porque essa é uma carta do refinamento. É aquela carta de quem lutou. Lutou para chegar onde chegou. Aquela carta que dá a pessoa que está lutando para viver uma vida melhor, né? Tem uns sonhos e está em busca desses sonhos. E tem o desejo de usufruir os pequenos luxos da vida, né? Você pode ter acesso a coisas que a maioria das pessoas não tem e você é julgado por conta disso. Para ele é fácil, né? Ele tem uma faculdade, ele tem um emprego público. Ah, ele é casado, ela é casada, né? Tem alguém do lado dela. Já percebeu como é que as pessoas, elas sempre têm um motivo para dizer para você que a sua vida é fácil? Só você sabe o porquê que você lida com certas dificuldades, né? Com tanta facilidade. Será que é fácil mesmo, né? Carta do 7 de paus. Isso aqui me fala de você se defendendo, de você insistindo em viver aquilo que você realmente quer. Não, eu mereço isso, eu lutei para chegar até aqui. Eu não vou abrir mão disso à toa e você está muito certo. E a carta do 10 de copas, a carta da felicidade, né? Tá? Essa carta aqui, ela desvenda o mistério. Essa carta também caiu foi a primeira carta que abriu o Monte número 1. Você é o Monte número 1 depois de uma certa transição. Assista a leitura do Monte número 1, tá? Assiste porque você vai começar a entender muita coisa do que você está vivendo hoje em dia. Sabe por quê? Porque o caos que trava a sua vida hoje para você ter felicidade é uma mentira que a sua mente conta a respeito do tempo, tá? Quem falou para você que você tem data de validade, né? Porque de um tempo para cá, acho que da metade dos anos 80 para cá,
os alimentos, as coisas começaram a ter validade indeterminada, né? Peguei uma roupa uma vez que tinha uma etiqueta escrita validade indeterminada. Eu falei, gente, a que ponto que a gente chega, né? Parece que a gente vive coisas, vive num tempo em que tudo tem que ser agora, porque você pode estar perdendo uma oportunidade ou então passando da hora, né? Se tornando obsoleto, se tornando ultrapassado. Então, você precisa parar de achar que a sua idade define o que você pode ou não viver e, inclusive, ser ou não ser feliz, né? Botando carta outro dia para uma menina, para mim era uma menina. Ela tinha, assim, 48 anos. Para mim é uma menina, que eu sou mais velha do que ela, eu tenho 53. Então ela me disse assim, Alane, eu tenho medo de quando eu chegar aos 50 anos, eu ter perdido a oportunidade de ser feliz. Aí eu virei para ela e falei, muitas pessoas acham que depois de uma certa idade a vida perde a graça. Depende do seu ponto de vista com relação à sua vida e aquilo que você espera. Porque cada idade tem um desafio e cada idade também tem um bônus, né? Olha aqui, ó, Cavaleiro de Espadas. Tá vendo aqui? Em busca de uma maturidade mental, em busca de você florescer e você ser muito capaz de definir o certo e o errado da sua vida. Racionalidade. Você tem que ir em busca da racionalidade. É claro que hoje se você tem mais de 35 anos, você hoje não pode fazer de repente o que você fazia aos 17, aos 15, mas você tem autonomia para fazer coisas que você não faria aos 17, aos 15. Então, cada idade tem seu desafio, tem sua beleza, tá? Você transformou a sua idade, a passagem do tempo, em um obstáculo que precisa ser vencido. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele tá pulando aqui? Tá vendo? É como se você achasse que você não está pronto ou que você não está mais perfeito. Você tá vivendo muito pelas coisas que a sociedade passa para você, tá? A sociedade realmente quer moldar a nossa cabeça de que as novinhas e os novinhos é que estão com tudo, né? Será que é assim mesmo? Olha o espelho da sociedade, o padrão da sociedade, né? Os contos de fadas nos ensinam uma lição. O conto de fadas da Branca de Neve ensina uma lição. O espelho que diz para a madrasta que ela já é velha demais e que a Branca de Neve, que é jovem, ela é a mais bonita e que vai chamar a atenção. Então isso passa na ideia de que você, quando você envelhece, né, você não serve mais para nada. Você não serve. Mas será que é isso mesmo que você deve pensar? O que você deve pensar a partir de então? Se você tem mais de 45 anos, o que você deve pensar? Tá vendo que tem uma cruz aqui no final? Tá? O que a espiritualidade está falando para você? Que o tempo de Deus é agora. Tá? O que vai aparecer para te tirar do caos não depende do ano em que você nasceu, depende da coragem de você viver o hoje, tá? Para de sabotar o teu futuro olhando para o relógio, pensando no amanhã. Porque enquanto você está pensando no amanhã, esperando a morte chegar, você está deixando de viver o que você tem para viver sua vida. Olha aqui, Rainha de Paus, a espiritualidade. A Rainha de Paus caiu aqui agora num momento tão oportuno, porque ela me fala daquela mulher madura que sabe o seu poder, sabe os seus dons, sabe aquilo que pode compartilhar, sabe a sua beleza interior e externa, tá? Porque você não pode até não ser mais bonita, não ter a pele mais lisinha, né? Como tinha uns anos atrás. Que a idade chega para todo mundo. Só não envelhece quem não morre. Se você tá ficando velho, é porque você tá tendo o privilégio de usufruir sua vida, tá? E eu sei muito bem o que é isso, porque eu perdi um irmão com 29 anos. Então eu sei realmente que tem uma vida interrompida cedo, né? Quantas pessoas já perderam seus entes queridos aí? Quantas pessoas já saíram da sua vida por desencarne? Aí, você está vivo, você está usufruindo a sua vida. Então, comece a desenvolver os seus dons, tá? Eu nunca vi uma bruxa nova. Bruxa nova é feiticeira, né? Isso quer dizer o quê? Que os seus dons, eles são enfatizados e alinhados com a idade. O Cavaleiro de Espadas com a Rainha de Paus me fala de você ter que ir em busca dos seus dons interiores, daquilo que está dentro de você e além da sua aparência externa, tá?
e parar de viver achando que o relógio está contra você, tá? Se essa leitura aqui, ela já abriu seus olhos com relação ao tempo, tá? Digita aqui nos comentários: a luz venceu o caos. A luz venceu o caos. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Desculpa, porque eu começo a falar, me dá refluxo. Porque você está com uma escuridão interior, aonde tudo que é seu está sendo guiado pelo tic-tac do relógio, entendeu? E você não está dando crédito à confiança e à esperança e à experiência que você tem. A experiência que você tem. Apesar de a gente ter que lidar com o fato que a vida ela é finda, ela vai findar em algum momento, né? O que a gente precisa também entender é que para morrer basta estar vivo. Então, pessoas jovens morrem, pessoas velhas morrem, entendeu? Mas o que importa é o que você está fazendo na sua vida hoje. Então, se você já está aposentado, continue produtivo e pare de estar ouvindo as pessoas ao seu redor falando que você já está velho, que você não sabe de nada. Mas também pare de brigar com essas pessoas. Deixe achar graça da ingenuidade dessas pessoas, né? Quem está velho, eu não estou velho não, para de fazer isso. Faz o seguinte, porque na realidade você só está enfatizando e confirmando o que elas estão dizendo. Começa a criar uma nova expectativa. Se você não está com saúde o suficiente mais, né? Porque a idade, ela tem certas questões que nos deixam mais debilitados, né? Eu estou usando óculos por conta da idade, né? Eu não tenho mais facilidade de emagrecer por conta da idade. Estou até me conformando já com o meu peso. Eu não me conformei totalmente não, né? Mas existem coisas que a gente pode fazer para seguir adiante. Parar de lutar contra aquilo que não tem jeito e aprender a tirar proveito disso. É aquela coisa, né? Não pode com ele, junte-se a ele. Se eu não posso ir contra o tempo, eu vou me juntar ao tempo, eu vou tornar o tempo meu amigo. Como é que você vai tornar o tempo seu amigo? Usando as suas capacidades e o seu tempo agora. Porque a gente, conforme a gente vai ficando mais idoso, a gente vai ficando com mais tempo, né? Aquele tempo que a gente sonhava, né? Quando eu tinha minhas filhas pequenas, eu pensava assim, nossa, eu queria tanto ter um tempo para ler uma revista, hoje eu tenho, né? Aí eu queria tanto ler um livro, hoje eu tenho, né? Você sabia que eu fiquei assim anos sem ver televisão? Hoje eu vejo. Hoje eu vejo televisão. Hoje eu fiquei anos sem ver televisão porque eu trabalhava muito. Ainda trabalho, né? Ainda trabalho muito. Gosto muito de trabalhar, gosto muito de dinheiro. Sou muito vaidosa. Mas hoje eu tenho tempo para fazer coisas que antigamente eu não faria. Então eu estou aproveitando ainda a saúde que eu tenho para fazer as coisas que eu gosto de fazer, né? E ampliar e aperfeiçoar as coisas que eu ainda não domino. Que tal você aprender uma língua estrangeira? Ela não tem cabeça para isso. Então veja aquilo que você tem cabeça, porque tem alguma coisa que você gosta. Olha aqui, ó. O de pausa é uma carta que me fala de vitória e reconhecimento, tá? Me fala de vitória e reconhecimento. Então isso aqui me fala, sabe do quê? De você parar de se limitar pelo tempo, tá? A sua saída começou a partir do momento, a sua saída do caos começou a partir do momento que você tomou consciência dessas questões. E como a gente está falando aqui da passagem do tempo, assista a transformação que você já fez na sua vida vendo o Montinho número 2, tá? Porque aí você vai se conscientizar que você pode e quer e deve se valorizar ainda muito mais, porque essa carta do 6 de paus aqui é a carta dos aplausos. Ao invés de você estar subindo no palco para receber os aplausos da vida pelas questões que você realmente suportou, você está se escondendo porque você acha que você não tem capacidade de viver as coisas da forma que você quer. E aqui, ó, a carta do Pajem de Copas. É a necessidade de se renovar. É usar o seu sexto sentido e a sua ingenuidade para você remoçar e você ter aquele ponto de vista da criança, né? Que quer aprender tudo, que quer perguntar tudo, né? É você voltar a ser criança de novo, no bom sentido. E você aceitar as limitações, porque a idade tem limitações, né?
Quem é que gosta de se olhar no espelho e ver que a cara está despencando, né? Que o rosto está despencando, né? Ou que você não consegue mais entrar naquelas roupas, ou que você não se equilibra mais no salto alto, né? Ou que você não pode mais comer aquela comida tão puxadinha no sal, né? Porque tá com problema de pressão, né? Tá com a pressão descontrolada, tá com diabetes, ai, meu pudinzinho depois do almoço, né? Então, mas você pode fazer um pudim light, diminuir o sal, não tira o sabor da comida, é fazer as trocas certas, é aprender coisas novas. O Página de Copas é aprender coisas que vão trazer novos sentimentos em você, acreditar nas ilusões da vida, né? E comemorar isso, tá? Carta do 5 de Copas é parar de ficar olhando para os prejuízos, aquilo que não tem mais. Ah, eu não tenho mais isso. Ah, chorando leite derramado, né? Eu não tenho mais aquilo, né? E o 2 de ouros, ó. Encontrar o equilíbrio, não importa as fases da vida que você está vivendo, é sempre encontrar o equilíbrio. Então, o que a cigana está falando? Que você vai encontrar felicidade, tá? Parando de olhar o relógio como seu inimigo e encontrando as coisas que vão fazer para você a felicidade. Fazer a felicidade. E sabendo que Deus está do teu lado, tá? Olha, carta do Sol. Ixi. Desfecho feliz. Olha, não podia ter caído uma outra carta. Eu tô até emocionada. Olha, você realmente vai conseguir ser feliz, não importa o problema que você realmente tenha. Você vai conseguir ser feliz que Deus quer que você realmente seja, tá? É uma questão de um equilíbrio, é uma questão de você olhar o que a sua experiência de vida está trazendo para você e você parar de se medir por aquilo que não tem mais. A gente tem que aprender a fazer luto das coisas que a gente não tem mais na vida. E o que você tem que se despedir é da sua juventude e da sua ingenuidade, para que você possa seguir adiante, tá? Então, ao invés de você ficar triste, olha aqui o Sol, ó, falando da sua vitalidade, do seu sucesso e de uma virada de mesa. Existe uma reconstrução vinda no seu caminho que pode ser a raiz da sua felicidade. Então vai em busca daquilo que vai te fazer feliz hoje, superando as questões do seu passado, tá? Muito emocionante esse monte número 3. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchá.